Vamos falar um pouquinho agora sobre a distribuição binomial. Então, a gente já viu o que são os ensaios de Bernoulli. Se você não viu, assista a aula anterior para você entender o que são os ensaios de Bernoulli. A partir do momento em que a gente pegar um ensaio de Bernoulli e começar a repetir, no caso, N vezes, a gente deixa de ter os ensaios de Bernoulli, trabalhar com os ensaios de Bernoulli de forma isolada e passa a trabalhar com esses ensaios todos juntos, ocorrendo ao mesmo tempo. E isso é o que faz justamente a distribuição binomial. Então, quando eu pego um ensaio de Bernoulli e repito N vezes, sendo que cada um desses ensaios ocorre sempre com a mesma probabilidade P de sucesso, a gente está trabalhando justamente com a binomial. E a probabilidade de uma variável aleatória x, esse x aqui nada mais é do que uma variável aleatória que representa sempre o sucesso, tá? Então, o x vai ser uma variável aleatória que vai representar o sucesso e a probabilidade desse x ser igual a um certo número k vai ser... Tá vendo esse parênteses aqui? Isso aqui é um número binomial, não é uma fração, tá, gente? Então, ó, cuidado, vou até colocar aqui no cantinho. Escrever isto é diferente de escrever isto. Tá? O que é, então, este termo aqui, sem a barrinha, sem o tracinho aqui? Nada mais é do que um número binomial. E o que é isso daqui? É uma fração. Tá? É uma fração escrita entre parênteses. Então, por exemplo, 2/3. Pega 2/3 e põe entre parênteses. Tá? Este número binomial vai multiplicar a probabilidade P de sucesso elevado ao K. Quem que é esse K? Esse K é este número que está aqui. Ó. Esse número aqui ele vai surgir justamente da pergunta do exercício, do enunciado, que vai multiplicar 1 menos P, lembrando que o P é sempre a probabilidade de sucesso. Muitas vezes aqui, em vez de vir escrito 1 menos P, em alguns lugares você vai encontrar Q. Tá? Então, você vai encontrar a fórmula desta maneira aqui. nk vezes o p elevado ao k vezes q elevado a n menos k. O q é a probabilidade de fracasso. Eu, particularmente, prefiro já trabalhar com 1 menos p. Eu acho bem mais prático, tá? Mas 1 menos p é a mesma coisa que o q. Ambos se tratam da probabilidade de fracasso. A probabilidade de sucesso é sempre o p. Elevado ao n menos k. O n é o número de repetições dos ensaios de Bernoulli que você está fazendo. E esse número binomial nk, eu vou colocar aqui do lado para vocês, que é isto daqui. Isso aqui nada mais é do que uma combinação de n elementos tomados k a k, que é igual ao primeiro número, que no caso é o n fatorial, sobre o segundo número, que é o k fatorial, o primeiro menos o segundo. Então, aqui, n menos k fatorial. Tá? Eu vou deixar uma aula para vocês, na verdade, eu vou fazer 2 aulas para vocês. Uma delas, eu vou ensinar a calcular essa combinação, caso você não saiba, fazer isso daqui na mão. E na outra aula, eu vou ensinar a fazer isso daqui direto numa calculadora científica. A maior parte das calculadoras científicas já tem esse botãozinho, vamos dizer assim, essa função, tá? Que calcula ou a combinação, ou esse número binomial, que é a mesma coisa. Então, já faz o cálculo da combinação direto, sem você precisar substituir nessa fórmula. Bom, nessa aula, então, eu quero só explicar o que é distribuição binomial e como que você vai aplicar isso num exercício, tá? Algumas coisas que são importantes. Bom, os ensaios de Bernoulli, eles vão ser repetidos N vezes. E cada repetição é independente das demais. Quer dizer, a segunda repetição, o resultado da segunda repetição
não vai depender do que ocorreu na primeira. O resultado da terceira não depende do que ocorreu nem na primeira nem na segunda vez. E assim por diante. Lembrando, isso daqui tem a ver com a definição dos ensaios de Bernoulli, em que toda vez que você está trabalhando com binomial, você vai pegar um ensaio de Bernoulli e vai repetir N vezes. E no ensaio de Bernoulli, você só tem dois resultados possíveis. Um que é o sucesso, esse sucesso sempre vai estar associado à variável x, e o resto seria o complementar, que vai ser o nosso fracasso. E lembrando que P é sempre a probabilidade de sucesso, tá? Então vamos ver como que a gente vai aplicar esta formulinha num exercício de forma um pouquinho mais prática. Então vamos lá. Eu tenho uma prova que tem 10 testes, cada teste tem 5 alternativas, então a alternativa A, B, C, D e E, por exemplo, sendo que apenas uma das 5 alternativas é a alternativa correta. Um aluno que nada sabe a respeito da matéria vai chutar uma resposta para cada teste, para os 10 testes. Ele vai chutar a prova inteira. Qual é a probabilidade de acertar exatamente 6 testes? Então, como que a gente vai montar o nosso exercício? Quando a gente pensar em Bernoulli, então vamos por aqui. Quando a gente pensar em Bernoulli, a gente está pensando sempre em um. Tá? O quê? Um teste. Mas o que eu estou analisando aqui? Não é acertar o teste? Então, o Bernoulli tem a ver com acertar um teste. Ah, mas são 10. Tudo bem. Vamos primeiro pensar em um. Isso daqui vai ser o meu sucesso dentro do Bernoulli. Se isso daqui é o meu sucesso, eu associo a esse fato, a este evento, ou ainda a esse ensaio, uma probabilidade P de sucesso. O que é a probabilidade de P de sucesso? É a probabilidade de acertar um teste no chute. Se o teste tem 5 alternativas, você tem 5 possibilidades para assinalar. Mas só uma dessas 5 é a correta. Ou seja, a probabilidade de você chutar e acertar um teste é 1/5. Se você quiser, pode dividir 1 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 0,2 ou ainda a 20%. Essa que é a probabilidade de se acertar no chute uma questão. Muito bem, isso aqui eu pensei no Bernoulli. Só que agora eu tenho que olhar lá no enunciado quantos testes que esse aluno vai chutar. São 10 testes. Então, a gente vai sair do Bernoulli e entrar na binomial. Por quê? Porque eu estou analisando agora 10 testes. Ou seja, Bernoulli analisa um teste. Se eu repetir esse ensaio de analisar um teste 10 vezes, eu vou ter analisado os 10 testes. Tá? Deu para entender? Então, 10 testes vão ser analisados. Ou seja, o número de repetições de Bernoulli, dos ensaios de Bernoulli, vai ser 10. Quer dizer, o N vai ser igual a 10. Deixa eu colocar aqui do lado, eu vou pôr aqui no cantinho, a probabilidade da binomial, tá? A mesma formulinha do slide anterior. Então, a probabilidade de uma variável x é igual a k, n, k, p elevado a k, que multiplica 1 menos p elevado a n menos k. Beleza. Bom, vamos definir a variável aleatória x, dentro da binomial agora, tá? A variável aleatória x vai representar o sucesso. Então, eu vou definir a variável da seguinte forma. Uma dica. Sempre comece, na hora de definir a variável, escrevendo número d. Isso vai facilitar você na escrita aqui, na definição dessa variável. Número d, acertos. Número d, testes que acerta. Lembra que isso aqui é o meu sucesso. Se isso é o meu sucesso, eu não tenho que associar esse fato a uma probabilidade P de sucesso? É esse número aqui, ó. Já vou colocar direto, ó. É a probabilidade de acertar um teste. O x tem a ver com a binomial, número de testes que acerta. Isso é o sucesso. O P tem a ver com Bernoulli. P é a probabilidade de acertar, que é o que está escrito aqui, tá? Tem a ver com o que está escrito aqui, que é acertar um teste.
é a probabilidade de acertar um teste. Só que aí eu vou pegar e vou repetir esses ensaios de Bernoulli 10 vezes. E aí ele quer que a gente calcule a probabilidade de acertar exatamente 6 testes. Então a gente tem que calcular isso aqui, ó. A probabilidade do x, que é o número de testes que o aluno acerta, ser igual a 6. Então, se você comparar aqui com a nossa formulinha, tá vendo esse casinho aqui? É esse número 6 aqui, ó. Então, a gente tem o N, tem o P e tem o K. Então, vamos substituir nessa formulinha aqui, ó. NK, então, vamos lá, o nosso N é 10. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Colocar um tracinho, tá? Isso aqui não é fração, é um número binomial. Então, NK, o K é 6, vezes, seguindo a fórmula P elevado a K, o P é esse 0,2, elevado ao K, que é o 6, vezes, seguindo a formulinha, 1 menos o P, então vamos abrir parênteses, 1 menos o P, que é o 0,2, elevado ao N, que é 10, menos o K, que é 6. Tá? Bom, aqui eu já vou colocar o resultado desse binomial. A gente vai ter uma aula para ver como que calcula na calculadora e outra como calcula sem calculadora, tá? Aqui eu só vou colocar o resultado, você assiste a outra aula para saber como que eu cheguei nesse resultado. Esse número binomial aqui vai dar 210, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 210 vezes o 0,2 elevado a 6, vezes 1 menos 0,2, vai dar 0,8, elevado a 10 menos 6, que vai dar 4. Agora, a gente vai ter que fazer essa continha. Eu vou abrir aqui a minha calculadora e eu vou colocar ela no modo científica, tá? Então, vamos lá. 210 vezes 0,2 elevado a 6. Então, vamos lá. 0,2 elevado a 6 vezes 0,8 elevado a quarta, igual. Está aqui, ó. Esse é o resultado. A vantagem da calculadora científica é que você pode ir digitando exatamente na sequência do que está escrito aqui, que ela já faz as operações de forma correta, tá? Então, vamos colocar aqui com 4 casas decimais, 0,0055. Então, vamos lá. 0,0055. Se você multiplicar... Ixi, esse 5 aqui ficou horrível. Vamos lá, de novo, 5, 5. Se você multiplicar por 100, esse resultado, você vai passar para porcentagem. Então, está aqui. A probabilidade de chutar uma prova com 10 questões do tipo teste e acertar exatamente 6 é 0,55%. Presta atenção, é a probabilidade de acertar exatamente 6. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Se você quiser saber a probabilidade de acertar 6 questões ou mais, ou acertar menos que 6 questões, aí a gente vai ter que fazer mais alguns cálculos para chegar nessa conclusão. Aqui é a probabilidade de acertar exatamente 6. Por isso que eu coloquei aqui x igual a 6.